O governo Lula estava indo muito bem, bons indicadores econômicos, sucessão da Câmara dos Deputados azeitada, até que vem essa bomba envolvendo o Silvio de Almeida, colocando o governo numa verdadeira crise. E essa não foi uma crise criada pela oposição, pelos bolsonaristas, uma crise que veio de fora para dentro. Não, essa é uma crise criada dentro do próprio governo, por culpa do Silvio de Almeida. E nesse caso, o silêncio da Aniele Franco, a ministra da Igualdade Racial, ele é comprovador. Ah, mas ela não falou nada, ela nem confirmou nem desmentiu. Gente, esse caso, que é um caso de importunação íntima, o silêncio, ele corrobora com a versão. Porque a ministra não pode vir e expor isso publicamente, é um caso muito delicado, é um caso muito íntimo. É diferente do que o ministro quer. Eu vou mostrar o vídeo pra vocês, o vídeo de defesa. O Silvio de Almeida quer que os casos e os fatos sejam publicizados. Isso não pode acontecer. Porque a pessoa que sofreu a importunação, ela precisa ser preservada. E Silvio de Almeida nem deveria ter virado ministro dos Direitos Humanos. Ele sempre foi um ministro fraco. Lula precisa demitir o Silvio de Almeida urgentemente. Até o momento que eu gravo esse vídeo ele ainda não foi demitido, mas ele precisa ser exonerado. E você vai colocar nos comentários duas coisas. Primeiro, Lula tem que exonerar o ministro Silvio de Almeida? E o que você acha do trabalho do Silvio até aqui? Deixa o like se você concorda que Silvio tem que ser exonerado e se inscreva no canal. As denúncias contra o Silvio de Almeida são denúncias muito graves. Denúncias sobre importunação íntima. Eu vou evitar usar a palavra com A, porque é uma palavra muito pesada e isso pode prejudicar todo o alcance do conteúdo. Então a gente troca por um sinônimo. As primeiras denúncias, elas surgiram só de importunação moral. Gritos, tapa na mesa, falas mais ríspidas contra subordinados nas reuniões do Ministério dos Direitos Humanos. Só que passados aí 1 ou 2 dias, novas denúncias, e aí sim de importunação íntima, começaram a surgir contra o ministro. Denúncias que foram levadas ao movimento Me Too Brasil, envolvendo até mesmo a ministra da Igualdade Racial, a Aniele Franco, a irmã da Marielle Franco. Então tudo isso é muito grave. Muito grave. E o governo tinha conhecimento dessas denúncias há meses. O Silvio de Almeida, ele fez um vídeo completamente equivocado, se vitimizando, que eu vou mostrar para vocês, mas eu esqueci de colocar no meu celular, porque eu sou uma besta. Eu já volto. Voltei. Eu vou mostrar para vocês o vídeo do Silvio de Almeida e me impressiona que ele, na condição de ministro dos Direitos Humanos, tenha feito uma posição tão equivocada como essa. Mostrando que de direitos humanos, Silvio de Almeida não sabe absolutamente nada. É de se espantar. Por isso, só por essa declaração, alguém que demonstra não saber de direitos humanos deveria ser exonerado. Eu vou pausar o vídeo no momento que eu quero salientar para vocês. Olhem só. Eu quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência as mentiras, as falsidades que estão sendo sacadas contra mim. Toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. Entretanto, o que a gente consegue perceber, justamente nessa matéria, são ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, mas eu quero dizer que é um... Quem quer prejudicá-lo? São pessoas do próprio governo que fizeram a denúncia? Pessoas do próprio governo querem puxar o tapete do Silvio de Almeida? Mas vamos continuar aqui. Certamente, querendo diminuir minha existência, querer imputar a mim condutas que eles praticam. Vitimização dele. Eu quero dizer que toda e qualquer denúncia, ela deve ser investigada. Investigada com todo o rigor da lei, mas para tanto é necessário, é preciso que os fatos sejam expostos. Não tem que expor fato disso. Não tem que haver exposição de fato. Silvio tá louco? Esse caso é um caso que envolve importunação íntima. A pessoa que sofreu a importunação íntima precisa ser preservada. Os fatos não têm que serem expostos. Não tem que virar público. O que ele está pedindo aqui é que a cobertura da mídia dê a descrição sobre o que aconteceu. Foram abraços inapropriados, beijos próximos à boca, mãos na perna. Só isso já tá bom e não tem que passar disso. Não tem que virar um conto mais 18.
Isso não pode acontecer. Silvio de Almeida não sabe o que são os direitos humanos. Vamos continuar. Base em mentiras, denúncias anônimas, coisas que não se pode comprovar. De acordo com movimentos recentes, fica evidente que há uma campanha muito bem orquestrada para afetar a minha imagem enquanto homem negro, enquanto defensor dos direitos humanos. Aí vai e se vitimiza. Silvio, faça meu favor. Peça a demissão. A Janja já selou o destino do Silvio quando ela postou um story, como você está vendo aqui, junto com a Aniele Franco dando um beijo na cabeça, na testa da Aniele Franco, sem qualquer tipo de legenda. Tem que demitir o Silvio para evitar esse tipo de provocação barata e rasteira que a Damares Alves fez. Porque a Damares Alves falou que o Lula ele precisa demitir o ministro, caso contrário está sendo conveniente com o ministro. E a Damares tá errada? Claro que não, tem que demitir o cara. E ela lembrou o caso do Pedro Guimarães, o Pedro Maluco, o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, que fazia coisas assim absurdas. E todo mundo criticou o Pedro Maluco, a esquerda foi e criticou o Pedro Maluco, a Damares Alves, quando ela teve aqueles problemas, aqueles devaneios, né, das crianças que estavam perdendo os dentes, uma coisa comendo comida pastosa, uma alucinação da Damares, todo mundo foi e criticou. E nós temos que lembrar que essas denúncias não foram feitas pela oposição. As denúncias surgiram de dentro do governo, e o governo sabia. O Igor Gadelha do Metrópolis trouxe a informação que esse zum a respeito da importunação do Silvio de Almeida circula há meses entre os ministros. Os ministros do alto escalão do governo já sabiam dessas coisas. Faz 15 dias que a Controladoria Geral da União recebeu também as denúncias contra o Silvio de Almeida. Não dá para Silvio de Almeida permanecer. Então, o que isso mostra? Que não foi um caso isolado. Não foi uma piada que ele contou, esporádica, de mau gosto. Não foi um beijo que ele deu mais próximo uma vez. Uma mão que ele colocou na perna, que poderia ou não ser algo assim. Não, mas será que foi? O que será que ele está querendo? Não foi algo pontual. Pelo que está sendo contado, era algo reiterado. E a Veja trouxe informações de alunos do Silvio de Almeida entre 2007 e 2012, que revelaram que quem saísse com ele ganhava nota mais alta. Então assim, tem que sair. E nesse caso do Silvio de Almeida, o silêncio da Aniele Franco, ele é revelador. Porque a Aniele Franco optou por não comentar as reportagens. E ela teve uma hombridade, porque ela falou o seguinte, olha, eu não vou comentar nada, porque eu não quero que atrapalhe o governo Lula. Eu não quero que vire um escândalo. E ela, na condição de vítima, também não tem que se manifestar. Ela se manifesta se ela quiser, porque isso é uma oposição muito grande, porque já existe a violência íntima e depois tem a violência pública. É uma dupla violência. É diferente, por exemplo, do escândalo de corrupção. Ah, o cara não se pronunciou. Esse caso é diferente. Muito diferente. Porque a vítima precisa ser preservada. E o silêncio de Aniele Franco corrobora com a situação. Porque ela poderia ser falar, não, isso é mentira. Não aconteceu nada. Mas ela não falou que era mentira. E quanto mais ela demora para falar, pior fica a situação para o Silvio. E nesse momento ela não tem que falar nada. Porque qualquer tipo de fala dela, houve uma pressão do governo, não é legal. E a demissão do Silvio de Almeida tem que acontecer. Porque Silvio é o ministro omisso. O que ele fez por essa pasta? Nada. Ele se ausentou das principais discussões que nós tivemos a respeito dos direitos humanos. A discussão mais recente que nós tivemos foi a respeito do porte lá da Verdinha. Que os bolsonaristas pressionaram o STF, aprovaram. Agora todo mundo que for pego vai acabar indo para prisão. Cadê o manifesto dele, Silvio de Almeida, contrário a isso? Porque a população que mais sofre com esse tipo de encarceramento, de abordagem policial, é a população negra. Ele é negro. Ele fala que ele está sendo perseguido, estão me perseguindo por eu ser negro, mas na hora que ele tem que defender os iguais a ele fica em silêncio. E outros pontos também, o próprio avanço dos garimpos nas terras indígenas. Olha, Silvio é uma vergonha. Precisa sair. E existem outros ministros do governo Lula que também já deveriam ter saído. Eu já falei para vocês que existe um descompasso muito grande das equipes do governo Lula. A equipe de Lula é fraca, mas o governo ele é compensado porque tem ministros assim de primeira linha. O Haddad, no Ministério da Fazenda, é um puta ministro. Simone Tebet, no Ministério do Planejamento, inigualável.
o Alckmin como vice-presidente e também ministro da Indústria. Esses três, eles carregam o governo nas costas. Agora, Padilha, Silvio de Almeida, Pimenta, Rui Costa, esses caras são os lorpas. O Guimarães, que é praticamente um ministro, né, que fica como liderança do governo no Congresso. Camilo Santana, ministro da Educação. Então assim, quando você começa a pegar essas partes mais marginais do governo, né, setoriais, você tem inúmeras críticas. Mas o governo no geral é bom. Por quê? É um ótimo governo. Porque Haddad, Simone, Alckmin e o próprio Lula compensam e muito a incompetência desses outros ministros.